Olá, você já percebeu quanto a comparação tem destruído a vida de muitas pessoas simplesmente porque quando você se compara com os outros, você não está olhando para a essência, você está olhando para a embalagem. E quando você olha para a embalagem, o que está interno não se sustenta. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas camadas e o quanto ela afeta a sua vida. Se você é novo por aqui, prazer. Meu nome é Arnaldo Mota. Esse é o canal Levemente, aonde o objetivo é te trazer clareza, caminhos e possibilidades para que você possa fazer novas escolhas. E nem sempre vai ser fácil fazer as escolhas. Independente de qualquer jeito ou de qualquer forma, eu espero que você saia daqui com uma nova percepção e uma nova realidade construída na sua vida. Para início de conversa, eu quero ilustrar, tá? Como isso afeta a nossa vida no cotidiano. Por quê? Eu tenho notado que ultimamente a questão da comparação ela tem se tornado um padrão de comportamento na vida da maioria das pessoas. A sensação que eu tenho de tudo isso é que elas se sentem vazias quando não tem essa régua de comparação. E quando eu trago essa metáfora da régua, qual é o perigo? Porque nem sempre o meu nível da régua, das minhas qualidades, das minhas virtudes, dos meus valores, vão ser equiparados com a régua do outro. Porque são histórias diferentes, são contextos de vida diferentes. E quando eu trago isso muito enraizado, de que, olha, tá vendo, fulano é melhor do que eu. Olha, fulano não faz nada, mas conquista tudo. Olha, eu não sei o que é que fulano faz, porque fulano não trabalha. Enfim, você acha muitas condições, muitas coisas para fazer com que você se coloque dentro desse padrão. E para ilustrar, eu trouxe aqui duas cebolas. Uma cebola amarela e uma cebola roxa. Imagine essas duas cebolas como pessoas. Vou chamar da cebola A e aqui eu vou chamar da cebola B. A cebola A, ela tem essa tonalidade de casca amarela, ela é um pouco sensível, não tem tanto brilho assim na sua casca. Ela é bem popular, é padrão. Em qualquer lugar você encontra essa cebola. E notável que essa cebola ela sempre está disponível para ajudar todo mundo. A sensação que essa cebola ela não se importa com o seu conteúdo, tá? Ela prefere dar brilho, trazer essa sensibilidade, mostrando, olha, me veja, me note. Então eu acabo não sendo destaque. Eu gosto de ser transparente para, ao mesmo tempo, as pessoas não terem acesso às minhas camadas internas. Então isso aqui acaba sendo um ser útil. Sempre está aberto para todas as pessoas. E sabe o que acontece? Eu não posso levar isso ao pé da letra. Sabe por quê? Quando eu levo isso aqui ao pé da letra, eu perco a minha essência, eu perco a minha capacidade de ser quem eu sou. Então essa cebola amarela, ela tem essas características, é dela, não tem como tirar. Só que, do outro lado, nós temos a cebola roxa. Essa cebola roxa, a casca já é um pouco mais grossa, ela é um pouco resistente. Então, ela protege mais o seu interior do que a cebola amarela. Essa cebola roxa ela não está tão disponível e não é tão popular quanto a cebola amarela. Só que, enquanto elas se comparam entre si, talvez essa tenha uma história que de talvez muito sucesso. Você não sabe os bastidores, ela ralou muito para chegar onde chegou. Essa aqui talvez esteja no primeiro degrau, ainda procurando se destacar no mercado, mas essa já tem uma história.
Então, aqui eu estou nos bastidores, enquanto essa outra está no auge do sucesso. Então, existe uma lacuna muito grande entre essas duas cebolas, a cebola A e a cebola B. Só que uma das coisas que existe em comum entre essas duas cebolas, elas têm camadas. E cada camada representa as suas histórias, as suas dores, o processo que essa passou, o processo que essa passou, talvez a região que essa aqui foi germinada, não foi a mesma região dessa outra, então tem uma história, tem um contexto. Quando eu olho simplesmente para a casca, eu perco a história dessa essência. E sabe o que é mais que às vezes essa tal da comparação acaba trazendo para as pessoas que elas não enxergam isso. Elas não sabem o quanto de danos está trazendo na vida dessas pessoas, elas não conseguem entender. Por quê? Todo o processo de comparação, eu sempre olho os meus bastidores e eu vou comparar com o nível do sucesso do outro, e no meio desse processo, eu não estou enxergando para a casca, as camadas, para chegar nessa essência de quem cada um se tornou, eu não conheço. Então, quando eu meço a minha régua pelos seus bastidores, simplesmente pela aparência, é como uma embalagem de presente. A gente vai muito pela fachada e esquece da essência, do conteúdo. Quando eu me perco nos conteúdos, quando eu me perco não entender o contexto geral de tudo, eu me perco de mim mesmo em todo o processo. Toma muito cuidado, porque essa questão da comparação, eu vejo que está virando um circuito vicioso e infernal na vida das pessoas. As pessoas estão ficando frustradas, as pessoas estão se tornando ansiosas, depressivas, por quê? Quando elas olham para o futuro, elas não têm coragem, falam, eu não vou conseguir, não vai dar certo para mim. E se eu fizer isso, eu vou fracassar. E pasmem, as pessoas elas não têm medo do sucesso. Elas têm medo de elas se tornarem tão fortes que não possam dar conta de sustentar. E quando eu trago isso para a terapia, eu deixo muito claro, a partir de agora, a mudança ela começou agora. Por quê? Ela vai ser bagunçada no início, ela vai ser desorganizada no meio, mas ela vai ser prazerosa no final. Só que tem um porém, durante todo esse processo, você vai ter que sustentar. Essa é a palavra. As pessoas, elas não têm essa força para sustentar as decisões que elas vão ter que tomar no meio de todo esse processo. E sabe o que acontece? Elas têm a sensação, eu não vou dar conta. Então, quando vê o primeiro vendaval, elas não têm estrutura. A semente, imagine essa comparação como uma semente. Antes que você veja as flores, antes que você veja a copa da árvore, você esquece que tem a profundidade das raízes. Toda semente, ela germina para a profundeza, para se estruturar, para depois aparecer. Então, talvez essa cebola amarela, ela simplesmente não queira criar raízes. E tanto é que ela não queira se aprofundar. Por exemplo, que pareça, olha a metáfora, essa tem a pontinha. Então, essa aqui, ela tem estrutura, ela se enraizou, ela foi muito mais profunda. Essa aqui preferiu ficar no raso, não foi tão profunda. Adivinha quando vier o vendaval, quem vai permanecer intacta? Quem vai ser como um bambu, que vai vir a tempestade e ela vai estar sustentada nas suas afirmações, nos seus valores. E o que é que acontece? A cebola A, ela acaba não sustentando os seus valores quando vê a tempestade. Ela vai lá e cai. Desmorona, eu fracassei, eu não consigo dar conta. A cebola roxa, a cebola B, ela vai lá e se sustenta. Imagina essa cebola como
pessoas na vida real. A ilustração, nosso cérebro, como gosta dessa questão da ilustração, ele gosta muito de imagem para fixar a mensagem. Eu gosto de trazer muito essa questão da cebola. Então é isso. Toda mudança, ela vai ter esse preço. E o preço da mudança é você sustentar as suas decisões. Quando você não sustenta as suas decisões, o primeiro vendaval que vem, você vai desmoronar. É como eu gosto de trazer a metáfora também de Jonas. Jonas, para quem conhece a história, Jonas ele não desviou da sua rota porque ele não sabia o que deveria fazer. Ele sabia muito bem o que deveria fazer, porém, ele sabia da responsabilidade que ele tinha que ter. E ele sabia que a partir daquele momento ele tinha um preço muito alto a pagar. Ele teria que falar coisas, ele teria que levar uma voz para o mundo que iria incomodar muita gente. E talvez quando você olha para esse circuito interno vicioso de comparação, o que você tem medo é de levar essa verdade para o mundo, é de falar o que você tem para dizer e saber que isso vai incomodar muita gente, é saber que você vai deixar de ser você mesmo, é saber que você vai ter uma nova versão de você mesmo. Quando eu falo isso para vocês, eu também vivo essa experiência. A cada dia eu tenho que ter essa mentalidade de que em determinados pontos eu não vou agradar todo mundo. Ninguém vai agradar todo mundo. Então essa metáfora de Jonas deixa muito bem claro que às vezes você está fugindo de uma missão que foi dada e você, para não encarar essa realidade, é melhor ficar preso nas distrações. É melhor falar eu não posso, eu não sei, eu não consigo. E se isso dá certo, a gente vê a história dos outros passando, você na arquibancada, enquanto alguns, digamos, a cebola roxa, está ali, ó, sendo martelada. E aí é como diz, o martelo, o prego que mais se destaca é o que vai levar mais porrada. Literalmente, se você é uma pessoa que vai falar a verdade, vai levar uma mensagem no mundo, quanto mais você se destaca, mais você vai levar a chicotada. Literalmente é isso. Então, isso é querer se comparar. Então, cuidado. A comparação tem essa função por trás, fazer com que você se sinta insuficiente, você se sinta incapacitado de fazer o que você deve fazer. E às vezes o seu medo não é o medo do sucesso, é o medo de ser tão forte e não sustentar quem você é. Afinal, quando eu me comparo com as pessoas, eu estou procurando referência para me sustentar, para talvez espelhar aquilo. Nada contra modelar. Nossa característica humana é de modelar os outros mesmos, modelar pessoas de sucesso. O erro está quando você quer se tornar tão igual que você perde a essência de quem é você mesmo. Então, a partir de hoje, eu quero que você veja a comparação como um grande prejudicial para você, porque você mata a sua essência. Você está comparando o seu rascunho com o sucesso do outro. Você está comparando o meu nível de conhecimento do ensino fundamental com a MBA do outro. Você está comparando o primeiro degrau da minha escada com o 10º degrau do outro. Você está comparando a história de origem do outro com a sua história. E no meio de todo esse processo existe uma lacuna que você não sabe como foi ela construída. Cada ciclo, a forma que você encerra cada ciclo, fala muito sobre você, diz muito sobre você. Talvez hoje a sua insegurança que você tem para lidar com o mundo lá fora seja resultados de um dos ciclos do passado que você
no ambiente que você procurava segurança, você teve que sobreviver. Então, uma cebola teve a segurança, enquanto você teve que sobreviver. Só para deixar mais claro isso para você. Essa informação eu espero que ela tenha gerado conhecimento, porque a informação ela só é importante quando ela gera conhecimento na sua vida e esse conhecimento ele gera transformação. Esse é o objetivo desse canal, expandir a sua consciência, porque quando eu saio do campo das percepções, o que é a percepção? É dois campos totalmente distintos, porque quando eu vejo a realidade, eu estou vendo, talvez, não do jeito que ela é, mas com a minha percepção. E essa percepção é como a cebola A e B. Eu vou dar o cheiro, o tom, a voz, as características com base na minha história, naquilo que eu estou procurando e querendo dar. Então, a régua desse e desse, dependendo do campo de visão que eu estou, ela vai ter um valor para cada um. E você, se identificou com a cebola roxa ou com a cebola amarela? A cebola A ou a cebola D? B, deixa aqui nos comentários e quem sabe eu te vejo e eu posso te ajudar. Se você é novo por aqui, mais uma vez, contribui para que essa informação chegue a mais pessoas e já salva esse conteúdo para não perder. Meu muito obrigado e muitas transformações na sua vida.